Caio, veja Sim, bem, a infraestrutura e mobilidade urbana, sim. nesse quesito, o plano de governo do Já candidato vamos passando para outro Ah, já tema. passou para outro tema. Sim. Ah, tá. fala principalmente no que diz respeito a combater a favelização e modernizar. Eu não vou ler todo o tópico porque é desnecessário, eu quero me pegar justamente ao combate, esse combater a favelização e modernar, se o exemplo mais forte, candidato, que nós temos nesse quesito de um governo do seu partido, aqui de Alagoinhas, que ficou 8 anos no poder, foi a construção de um viaduto no qual veículos de grande porte não conseguem contornar o mesmo. E uma passarela que nunca teve utilidade porque é um atentado à saúde humana, vez que do ponto de vista ergométrico é um crime contra o alagoense a sua travessia. E para forçar as pessoas a usarem a mesma, foi construído um muro de contenção em concreto armado mais parecido com o muro de Berlim. Mas mesmo assim, ficou e está sem uso durante todos esses anos, faltando somente a sua demolição. Eu espero que, se o candidato chegar lá, faça essa demolição. Então, com esses exemplos que o senhor fala para a gente com tanta abertura aí, e nós achamos importante que possamos fazer essas perguntas sem que haja a reação que às vezes alguns candidatos esboçam e não gostam quando nós fazemos perguntas que o incomodam. Então, como fazer se o senhor tem exemplos como esse na cidade, não é? E uma descrença muito grande a respeito de que o seu governo possa fazer também obras desse tipo. Vamos lá, Gomes. Boa pergunta sua, certo? E para mim, de minha parte, não tem problema nenhum de fazer nenhum tipo de pergunta. Acho que é legítimo as perguntas do campo político. Quero Nada deixar é inventado, o que claro, ele tá falando é não, o e que quero existe. deixar bem claro assim, não há de minha parte. Você se viu livre de uma desgraça dessa e volta? Olha, de minha parte, não há, assim, até nas disputas políticas, a gente não tem divergência pessoal Claro. com ninguém. Eu acho que eu posso ter todas as Verdade. divergências políticas, Verdade. certo? Mas eu tenho Já certeza. tive cada arranca-rabo que era pra gente não se falar mais. Pois é, nunca. com o Juscelio, por exemplo, uma pessoa que Luciano. sempre fala comigo, sempre me tratou muito bem. É o próprio Caio, você também, como todos. Não tem absolutamente. E Boa nem, lá, o e nem com os Sabichão do Milho. adversários também. Assim, não tenho nada pessoal contra esse prefeito. Não tenho absolutamente nada pessoal contra o atual prefeito, certo? Agora, tenho divergência de ideias. Tenho divergência de visão política, de gestão política. Colocamos sempre de a Lagoinha maior do que tudo isso. Exatamente, somente isso. Mas O ranço aí com todo mundo é só o seu chefe. Não, que é o chefe. Rapaz, Mas vamos seguindo, vamos pra lá, pergunta, Gomes. vamos pra Vamos lá, pergunta. Gomes. Para pergunta, para a sua colocação. Primeiro o seguinte, ó, o Partido dos Trabalhadores, Gomes, você inclusive conhece muito o partido. Né, Fui fundador dele. Exatamente, conhece o partido. É claro que não só o PT, mas qualquer partido tem erros e acertos. Eu já tive, inclusive publicamente, divergências com o próprio PT no PT. No PT. Eu fiz todo tipo de ação, de manifestações aqui com trabalhadores terceirizados que trabalhavam para o Estado, governo do Estado do PT, certo? Que estavam sem salário, com salários atrasados, certo? Fiz aqui passeatas, Juscelio. Não sei se você lembra. Passeatas aqui com. Porque antes agora dos REDAS, que mudou, eram empresas terceirizadas que prestavam serviço nas escolas estaduais. E eu, Gomes, sendo vereador do PT, estive à frente. Quem trouxe o sindicato desses trabalhadores para Alagoinhas fui eu, que é o Sindilimp, do companheiro Edivaldo. Eu fiz manifestações contra o atraso de salários. Fiz reuniões com mais de 200 pessoas na Câmara desses trabalhadores. Se eu estiver mentindo, qualquer um deles pode ligar aqui para o programa e dizer que eu estou mentindo. Então, eu mantenho a coerência. E achava um erro do Estado, do governo do Estado, ter empresas picaretas, empresas caloteiras, que não pagavam o salário dos trabalhadores e deram calote em vários desses trabalhadores. E fiz essa crítica pública, inclusive em entrevista. A Nova M com a Haroldo, eu fiz dezenas de entrevistas sobre isso, falando desses absurdos que aconteciam. Então, é claro que o PT comete erros. E qual partido não comete erros? Agora, indiscutivelmente. Aí, Gomes, a gente ia precisar ficar pelo menos até a noite para a gente fazer um diagnóstico. O PT acertou muito mais do que errou no Brasil, na Bahia e em Alagoinhas. Porque senão a gente só vai apontar erros. Eu não tenho problema em discutir erros. Eu estou aqui apontando o erro do governo do Estado, por exemplo, que eu vivenciei. O erro do governo do Estado, por exemplo, em deixar o ginásio de esporte abandonado por tanto tempo.
que por uma cobrança minha e do vereador Luciano Sérgio, cobramos para que o ginásio fosse municipalizado. Não tinha sentido um equipamento daquele, um ginásio de esporte, ficar sendo feita a gestão por um governo do estado. Como entendo que não faz sentido mais, e eu, se for prefeito, Juscelio, vou fazer isso, não faz sentido o centro social urbano ficar na mão do estado. Aquele espaço tem que ser municipalizado, tem que ser entregue à prefeitura. A prefeitura que tem que dar destinação àquilo, e nós daremos destinação ao centro social urbano. Ao imóvel, né? Porque ao imóvel, não, ao imóvel, ao nada. espaço, porque o importante ali é o espaço. É. É o espaço. A minha pretensão é transformar aquilo num centro de esporte e cultura para jovens, da juventude, uma coisa organizada, aparelhada. O de esporte vai voltar agora para o estado, é? Não, eu estou dizendo que na época... Não, vai voltar para o Não. estado, porque o estado agora vai fazer uma obra de o 2,5 milhões, está publicado aí. Não, mas ali é na escola. É na escola. O ginásio é não é porque fala da rua. Não, é no estadual. É no estadual. Ou Não seja, tem espaço para. E a Lagoinha, mais uma vez, viu, Rádio, seu partido e seu governador deixando a margem. Porque a mesma obra vai ser feita em Serrinha e lá 300 mil reais a mais, viu, Gomes, para a piscina. A Lagoinhas, a terra das águas e tal, e vai fazer um equipamento desse sem piscina. Então, mas vamos lá. Esse capricho, não, mas veja. a Lagoinhas ficar sempre mas depois, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Nunca. O que eu quero com dizer, relação ao Gomes, governo do estado. que eu estou pontuando aqui coisas que eu fiz críticas, cobranças, né? Mesmo sendo meu governador, mesmo sendo o governador que fiz campanha, e que eu acredito que é o melhor para a Bahia, certo? O Dantas Bião, não, você, Caio, força aí um pouquinho a memória, você vai lembrar. Quantas manifestações eu fiz no Dantas Bião com Monte Tabo? Eu fiz. Eu tenho uma foto em cima do poste, do lado da entrada do Dantas Bião, Gomes. Eu em cima do poste. Eu tenho uma foto lá em cima do poste, com os trabalhadores fechando ali aquela entrada, com salários atrasados. Levei 2 ônibus. 2 ônibus, Juscelio. 2 ônibus para Salvador. Me lembro. Se eu estiver mentindo, pode ligar para cá e dizer que eu estou mentindo. Centro administrativo. Para o centro administrativo, cobrar do Monte Tabo, comprar da Cesal, pagamento, regularização dos trabalhadores. Só não sei qual foi o seu comportamento com a maior greve que já existiu de Alagoinhas. Dos professores. Com o prefeito e o SAAI. Não, dos professores. Não, eu estive na porta. Eu estive na porta da greve. Na greve eu fui para a porta lá para a assembleia da greve do SAAI. Fui para a greve dos professores. Fui para a greve da polícia, dentro do 4º batalhão. Então, eu não tenho problema de identificar erros e falhas. Agora, eu quero discutir também os acertos. Porque senão a gente só fala que errou não, e acertou onde? A questão, Radiovaldo, não é nem a discussão do erro e acerto. A questão é aquele equipamento lá que ficou, o resquício da... Não, vou chegar lá, eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é que o PT acertou muito. Olha o que eu disse aqui, Juscelio. Joséildo encontrou 2 postos de saúde. Rapaz, eu fico aqui imaginando, né? Era um momento até que eu estava fora de Alagoinhas, lá no Rio de Janeiro, que eu estava pela Petrobras, um período que eu fiquei no Rio de Janeiro. 2 postos de saúde numa cidade, na época, de 120, 130 mil habitantes. Aí, em 8 anos, com um problema, um orçamento desse tamanho, o cara constrói 21. 21 postos. Quer dizer, isso não... A maternidade que você nasceu em Pujuca, quem foi que reabriu a maternidade? Com todas as dificuldades. Foi o PT que reabriu. Quem reabriu a maternidade de Alagoinhas? Para os filhos daqui nascer aqui foi o PT. Então, o PT acertou muita coisa. Muita coisa. Joséildo reestruturou a prefeitura, pagou 7 meses de salário atrasado. Juscelio, eu estava lembrando outro dia que no ex-prefeito João Ficina, o caos, Caio, você não lembra que você era criança? O caos era tão grande entre os servidores, de salário atrasado, de caos estabelecido na gestão. Sabe qual foi a alternativa apresentada para os servidores receberem algum dinheiro por parte da prefeitura? Eu lembro isso como hoje. E no Banco do Brasil tomar um empréstimo avalizado pela prefeitura. Porque não tinha dinheiro para pagar salário. Aí o cara encontrou 13º, salário atrasado, tudo, regularizou tudo dos outros, pagou tudo e nunca mais atrasou o salário. Quer dizer, nada disso serve. É obrigação, sim, é obrigação. Claro que é obrigação. Mas fez o que os outros não fizeram. Rapidinho, aí para responder, Gomes, eu vou chegar lá, Gomes. A história essa tão famosa história do viaduto, da passarela, enfim. Aquilo foi um projeto federal.
Aquele muro, Gomes, é uma exigência do projeto. A passarela era outra exigência do projeto. Mas porque agora a exigência foi esquecida? Não, veja só, sim, mas na época... O povo picou a marreta ali, quebrou. Sim, eu sei disso. Mas aquilo Quem era... quebrou foi um rapaz que pegou uma eu sei. caçamba branca, carreguei Ó, não. existia Carregou de areia e meteu um a caçamba e projeto, arrebentou, rapaz. existem os famosos conflitos rodoferroviários no Brasil todo. Cidades que cresceram, como por exemplo, Cachoeira. Cachoeira é um conflito rodoferroviário. E outras cidades que têm esse conflito. O Ministério do Transporte, na época, não era nem gestão do PT. Estabeleceu uma proposta de eliminar esses conflitos rodoferroviários. Construindo viadutos, construindo pontes, construindo ruas, que evitasse esse conflito entre a ferrovia e a estrada. E dentro desse projeto, na verdade, a Alagoinhas tem uma previsão de construção, se eu não me engano, para eu não errar, além daquele viaduto, mais 2 viadutos, que era o viaduto do 15 de novembro. Isso foi um projeto federal. E o que é que o projeto estabelecia? Ó, se eu estou construindo um viaduto para que os trens não entrem em conflito com os carros, eu tenho que evitar aquela rua ali da Feira do Pau, a antiga Feira do Pau, certo? Ali eu tenho que fechar para que os carros não passem, porque senão não tem sentido. Eu vou construir um viaduto desse lado e deixar outra rua aberta, não eliminei o conflito. Então é o viaduto dali da Rua do Catu, aquele anel ali que dá acesso ao Teresópolis, foi construído. A Feira do Pau fechada, porque fazia parte do projeto, mas como as pessoas tinham que transitar, se bota uma passarela. O objetivo da passarela fazia parte do projeto. Joséildo cumpriu o projeto, não foi ideia de Joséildo. Isso estava no projeto federal. Que o cavalo passou selado. Pois é. Agora o cavalo passou selado, levando a Lagoinhas pro inferno e o prefeito vai junto. E vou dizer... Olha, Radiovaldo, se eu soubesse que você ia entrar Não, quem entrou foi Gomes. nessa história, eu tinha pelo orçamento de João Ficina do mês de novembro e dezembro e o dele. Não. Quanto é? Porque você acabou de falar de orçamento. Se eu sei que você ia entrar para querer salvar o insalvável, para você querer dizer que água é fogo, eu trazia o que é com que João Ficina administrou Alagoinhas, outubro, novembro e dezembro de 2000, enquanto o seu prefeito do PT pegou Alagoinhas janeiro, fevereiro e março. Essa história de que deixou 27 PSF, 23. ele deixou, mas dentro de uma estrutura de João Rabelo, que era o secretário de saúde. Nada foi movimentado pelo PT. Tenho como provar isso. Tanto é que se talvez fosse ele, talvez fosse o Joséildo, ele não teria deixado áreas abertas, áreas descobertas, como, por exemplo, a dor de vergonhar Praça Kennedy. Erro de João Rabelo. Se disser isso, eu concordo. Se vier jogar a culpa em cima de João Ficina. Em cima de João Ficina, não, em cima de Joséildo, área descoberta, eu discordo que ele pegou esse projeto do João Rabelo, que eu não sei porquê, parece que são 3 áreas importantes aqui em Alagoinhas, que o pessoal diz, tá descoberto. Não, às vezes não tem o atendimento, mas a área é coberta por um PSF. Não tem dado aquele atendimento, que não vai médico, não vai ninguém lá mesmo, não tem prioridade para a saúde como você quer dar, e que muito me entusiasma isso aí, mas vamos estabelecer a verdade. Houve virtudes, houve. Com relação à catástrofe Ficina, também tem muito que se levar em conta, e eu posso apresentar o que a Lagoinhas arrecadou bruto em novembro, guardo isso com muito cuidadinho. Novembro, dezembro, outubro, novembro e dezembro, e quando logo em janeiro pegou o candidato do PT trabalhando com orçamento, como você acaba de se referir. Caio e Gomes do outro lado, vejam só. Olha, velho, me animo muito com o que você joga na mesa. Rapaz, você tá me entusiasmando com essa pesquisa, com essa entrevista. Vou conquistar esse voto, viu? De novo. Mas vamos lá, Juscelio, Caio e Gomes. Eu queria dizer o seguinte para vocês, até pra gente sair um pouco agora dessa linha aqui. Eu tenho todo o respeito, carinho e amizade com o deputado hoje federal Joséildo e ex-prefeito da cidade de Alagoinhas. Está me ajudando, apoiando, tem caminhado comigo em toda a cidade. Tem um reconhecimento de Alagoinhas, não vamos aqui medir. Mas eu queria, para finalizar esse tema, dizer o seguinte. O nome do candidato a prefeito de Alagoinhas do PT é Radiovaldo. É que eu queria ouvir. Pronto. É Radiovaldo. Porque se a gente for discutir aqui, não é Joséildo que é candidato. O nome do candidato a prefeito de Alagoinhas é Radiovaldo Costa Santos
filho de Radionaldo, que você conhece, e da saudosa Raimunda Carlos, já falecida. Então é esse candidato do PT, homologado pelo partido, pelo diretório do partido, pelo conjunto do partido, pelo o próprio José Hildo, que me apoia, pelo senador Jacques Wagner, que me apoia, pelas lideranças do PT que apoiam, é que nós iremos fazer o melhor governo de Alagoinhas. Vamos fazer o melhor, se a gente ganhar as eleições, Juscelio, vamos fazer o melhor governo da história de Alagoinhas. Não porque eu sou o mais inteligente, o mais capaz, o mais isso. É porque nós estamos com um projeto que atenda aos interesses da cidade de Alagoinhas, temos vontade política para fazer isso, temos desejo de fazer isso, temos a obrigação de recuperar a credibilidade perdida com a política perante a população. Radiovaldo, diante disso, eu aí já quero entrar nas suas propostas realmente, porque Alagoinhas tem muita obra aí, principalmente nos últimos meses aí, que o prefeito tem aberto, tem a questão das obras da CAF também, tem as ruas que finalmente começam a ser asfaltadas, aquela questão da buraqueira, e causa preocupação em parte do eleitor o seguinte: governo novo, nem sempre, né, se continuam as obras. Eu lhe pergunto, nesse conjunto aí, e aí tem aquela questão da cavada, né, tem aí essa avenida que tem um projeto da ponte ali, Renato Pittencourt, viaduto, enfim, esses projetos terão continuidade no seu governo? Tem alguma coisa que você vai rever? Como é que vai ficar a Prefeitura de Alagoinhas caso você venha a ser o prefeito a partir de janeiro com relação às obras que estão sendo iniciadas aqui nesse governo atual? Estamos entrando em infraestrutura. Eu sei que muita coisa nós vamos ter que refazer, porque a qualidade das obras públicas é péssima. É péssima. Olha aqui o binário. Não, o binário é da gestão. Não, mas eu vou falar do binário. Eu sei, eu só vou falar aqui do binário. Não, por que eu vou falar do binário? atuais. Por que o binário todo dia abre um buraco novo? Não tem jeito. É uma verdadeira. Acho que já abriu uns 300. Eu acho que a gente já gastou, Juscelio, de reparo em binário, é o dinheiro que gastou para fazer o binário. Não, 12 anos, uma equipe de manhã pergunta: quem vai pro binário hoje? Pois é. Pois é, rapaz. Eu passei agora aqui, ali perto da Casa da Manteiga, já tem um buraco no São Francisco. Tem mais um buraco ali, não tem quem suporte isso. Uma obra que tem 4 anos. Por que está cheio de buraco? É porque não tem planejamento. É porque a obra foi feita para eleger. A obra foi feita pensando na eleição de 2016. A obra não foi feita pensando no futuro da cidade. Adelvaldo, a coisa é tão gritante que botaram a rede elétrica e plantaram árvore de baixo. Pois é, plantou árvore de Rapaz, baixo. Já tem árvore batendo no fio. Isso é uma coisa... Pois é. Pelo amor de Mas Deus. porque o objetivo, pelo amor de Deus. Mas o objetivo era o quê? Ajudar a eleger a candidata do ex-prefeito. Esse era o objetivo. 2,5 milhões gastos nessa obra, mal aplicados. Então, Caio, eu penso o seguinte: eu não sou engenheiro e não tenho conhecimento na área estrutural como o Juscelio tem, tá? Não tenho. A gente não domina tudo, naturalmente. Mas uma coisa, Juscelio, eu não abrirei mão na condição de prefeito. Obra pública tem que ter qualidade. Obra pública tem que ter durabilidade. Obra pública tem que ser feita para o presente e para o futuro. Eu não vou fazer uma obra pública apenas para um momento eleitoral. Mas, Rádio... Então, para isso, a licitação para contratar empresas de manutenção ou empresas para executar uma determinada obra, ela tem que ser rigorosa. Eu tenho que contratar empresas que tenham expertise naquela atividade. Eu tenho que contratar empresas idôneas. Eu tenho que ter um contrato que amarre, inclusive, se essa parede aqui rachar, a parede que você levantou, prevista no contrato, você me entregou, eu lhe paguei o acordado no contrato, na licitação, você foi embora, mas vai estar lá no contrato que se em X dias, X meses, X períodos a parede rachar, você vai ter que voltar para consertar. É norma, inclusive. Pois é, você tem que voltar para consertar. E a garantia da Só obra. não é Alagoinhas, tem a garantia da obra. Exatamente. Eu não posso entregar uma obra hoje, abrir um buraco e eu pegar o meu dinheiro agora de novo para fazer aquela obra novamente, porque o cara fez mal feita. Então, isso é prioridade. Então, nós vamos ter, Juscelio, controle de qualidade nas obras públicas. Nós queremos ter um setor na prefeitura para acompanhar a qualidade das obras públicas, fiscalizar com rigor, empresa
contratada pela prefeitura, tem que ser paga de acordo com o contrato estabelecido, no preço estabelecido lá na licitação. Vamos pagar em dia, sem precisar fazer pressão a secretário, ou fazer negociata, botar vereador no meio, botar ciclano no meio, amigo do vereador, amigo do prefeito, para fazer. Agora é o seguinte... No governo do outro existia isso. Normatização. Você vai ser cobrado, o contrato vai ser contrato draconiano. Sabe por quê? Porque o contrato tem que preservar o interesse público. O contrato tem que preservar o interesse do dinheiro público. O contrato tem que preservar o interesse da população. E assim, isso, aí sim, rapidamente, eu vou pegar o que você disse. Então, as obras hoje da cidade, ou do ex ou do atual, tem muita coisa que precisa ser refeita. Tem que ser refeita. Eu passei na Lagoa da Feiticeira, é de doer. Na Lagoa da Feiticeira. E você, Juscelino, então, que tem um conhecimento amplo, se passou lá, não, se passar, você tem infarto. Vá com o médico do lado, porque senão você tem um treco dentro do carro, entendeu? Eu passei domingo passado, eu quase que infarto pedindo voto lá em cima. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. E pior que o povo aceita tudo isso. Pois é, joga velho. o dinheiro fora e o povo aceita. É um abandono tão grande que quando chega um sinal errado, aí bate palma e diz que... Pois é, então, Caio, é o seguinte, ó. Tudo que for para presente e futuro, nós vamos manter, lógico. Essa coisa de descontinuidade, né, de gestão, discordo. Eu não serei prefeito eternamente de Alagoinha se for eleito. E tenho que pensar na cidade para frente. O próximo gestor, sendo ou não do meu partido, ou sendo ou não meu aliado, ele precisa dar continuidade a um conjunto de ações que nós vamos implantar. Então eu defendo essa continuidade. Hoje isso não existe. Hoje há descontinuidade. Isso aí chama planejamento a médio, curto e longo prazo. Então, como eu disse, eu não tenho nada contra o prefeito Joaquim, nem nada contra o ex-prefeito Paulo César. Agora, discordo frontalmente da forma de gestão e das obras públicas como são realizadas. Então, qualidade nas obras, planejamento, né? Planejamento presente e futuro, planejamento técnico, capacidade, conhecimento, aplicação da técnica será algo preponderante na gestão. Mas eu digo assim, Radiovaldo, com relação às obras, eu cito muito, Juscelio, e aí você tem mais até moral para falar, porque Mica, você a gente viveu... pode ficar até 10 horas aqui? Pode, Então, à vontade. De minha parte... Aqui, Juscelio, eu cito muito a questão do projeto Cura. Tem obras que estão sendo feitas agora que estavam lá nos anos 80 no projeto Cura. Um caso desse é o Silva Jardim. Com o projeto Cura em andamento no Silva Jardim, foi interrompido e foi colocado 3 manilhas que todo mundo sabia que ia entupir, virou 3 linguiças enchidas de terra e tá o Silva Jardim daquele jeito. Então a nossa preocupação é justamente com isso, sobre a continuidade de um planejamento, de uma obra, enfim. Eu lhe pergunto se vai haver o término das obras iniciadas nessa gestão Joaquim Neto. Ou também na gestão, que tem muitas obras também que não deram certo, como o caso do Silva Jardim, por exemplo, que ainda é um problema, né, para aquela comunidade. Eu lhe pergunto, vai ter fim essas obras no seu governo? Você garante que vão ser terminadas? As obras que tiverem sustentabilidade e utilidade pública, certo? E pensando a construção da cidade para frente, seguramente terão continuidade. E as obras que foram mal feitas, nós teremos a obrigação de refazer. Isso é indiscutível. Eu estou vendo aí, cada asfalto aí, Juscelio, que é de assustar. Entendeu? E outra coisa, asfalto como instrumento eleitoral, garanto, se assumir a gestão, isso acaba. Chega de eleger gente utilizando asfalto. A gente precisa construir uma cidade, dialogando com a população. Não dá para agora, cada véspera de eleição. Inclusive, deixa eu falar aqui um parêntese rápido, viu? Eu fui, a Petrobras tem uma fábrica de asfalto lá no Ceará chamada Lubinó. É uma mini refinaria, não é bem uma refinaria. A especialidade dela é produção de asfalto, certo? Como diferente da Relan aqui, que a especialidade da Relan é produção de gasolina. A Relan é gasolina. E a de Pernambuco, produção de diesel. Então você tem algumas especialidades no refino. E a Lubinó, ela é especialista mundial em asfalto. Eles estudam, Juscelio, o asfalto ele não é igual. Ele tem vários tipos de asfalto. Eles, inclusive, fizeram um estudo, Juscelio, impressionante. Eu estive lá, né, participando de uma palestra e tal, não sei o quê, e o gerente lá explicando. Eles estudaram uma mistura de asfalto, inclusive, com borracha, certo? Um processo incrível. Aplicaram, inclusive, esse asfalto experimentalmente em alguns locais, enfim. Ecologia dura aí dentro, pegando pneu que complica o meio ambiente. Que, inclusive, resolvendo a questão ambiental. Pô, beleza.
Aí ele disse um negócio impressionante. Ele chegou, mostrou um gráfico. Ele mostrou um gráfico do consumo de asfalto ao longo dos anos, né? Mostrou um consumo de asfalto ao longo dos anos. Aí tem uma linha da venda, né? Do que ele aumenta a produção de asfalto para aí dava picos. Aí voltava ao normal. Aí pico. O pico era pra eleição? cima. Aí ele chegou e disse, ó, você tá vendo esses picos aqui? Todos esses picos aqui em ano eleitoral. Ou seja, chegou o ano da eleição, aumenta o consumo de asfalto e ele tem que aumentar a produção, aumentar a carga processada para fornecer asfalto para o Brasil todo por conta do processo eleitoral. Rapaz, isso tem que acabar. Você, eleitor, tem uma responsabilidade muito grande. Juscelio, se for para fazer isso, se for para fazer a mesma coisa que o ex fez e que o atual está fazendo, não precisa da gente. Eu vou cuidar da vida. Se eu ganhar eleição para fazer, comprar asfalto... Larga eles aí. Larga eles aí. Bicho, escolha um ou outro. Fiquem à vontade aí para escolher. E eu vou cuidar da vida, dos filhos, vou dar uma viajada, vou até voltar lá para Petrobras, vou estudar, vou fazer qualquer coisa. Ou não fazer nada, ficar em casa assistindo Netflix. Mas porque não tem sentido eu ganhar uma eleição, num debate desse, num estresse desse, que você sabe como é, numa pressão, numa cobrança, para fazer a mesma coisa. Para chegar em... Agora, aí eu ganhei a eleição em 2021. Ganhei. Assumi a prefeitura, beleza. Aí chega 2022, ano de eleição, do meu governador, que vai estar aí um governador meu, do meu deputado estadual, que eu tenho o direito de ter, naturalmente, como qualquer outro. Mas por conta do ano eleitoral de 2022, eu desembesto a botar asfalto nessa cidade, porque eu quero fortalecer os meus candidatos. Aí paro de novo. 2023, neutralizo. Aí chega 2024, que eu sou candidato à reeleição, disparo a sentar a ripa de asfalto por essa cidade. Juscelio, isso tá gravado aí, né? Tá gravando isso aí? Tá tudo gravado aí, né? Tudo. Gomes, se for pra fazer isso, camarada, eu prefiro perder a eleição. Na verdade, eu prefiro nem disputar a eleição. Nós vamos fazer, Juscelio, uma atuação ao longo dos 4 anos equilibrada. A linha tem que ser até crescente. Eu tenho que começar no primeiro ano devagar e ir crescendo gradativamente as ações da gestão até o último ano. Sem pensar na eleição, tem que pensar no povo. O povo precisa de asfalto, sim, mas não apenas para tapear no momento eleitoral. O ex-prefeito fez isso. Infelizmente, o atual seguindo a mesma cartilha. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu passei na Rua do Catu, tomei um susto. Tomei um susto, Juscelio. E vou dizer uma coisa, eu não conheço muita coisa, não. Tenho muito a aprender. Mas de petróleo, eu conheço um pouquinho. Não se faz asfalto daquele jeito. Eu tive na maior fábrica de petróleo, de asfalto especializada do mundo, Lubinó, no Ceará. Aqui não se faz, Juscelio, asfalto daquele jeito ali na Rua do Catu, nem no Teresópolis, nem como foi feito no Binário, nem como foi feito em tantas outras ruas nessa cidade. Então, isso é jogar dinheiro público. O dinheiro público é caro, rapaz. O seu dinheiro, Caio, você pode até jogar fora quando sair daqui. É um problema seu, é seu, você faz o que você quiser. Juscelio é a mesma coisa. Eu também já faço a mesma coisa. Mas, rapaz, esse dinheiro chamado público, que muitas vezes parece que é dinheiro privado, de público não é nada, porque parece que o prefeito é o dono do dinheiro. Esse dinheiro é caro. Esse dinheiro salva vidas. Esse dinheiro muda vidas. Não dá para fazer obra do jeito que fazem. E eu não sei nada. Olha, é a área que eu sou fraco aqui, viu, Juscelio? Eu até por saúde, eu até debato um pouquinho mais. Mas infraestrutura eu fico um pouco mais de canto. Mas eu não sou burro. E a gente não é burro. Você fala da qualidade do asfalto da Rua do Catu. Eu já falo de prioridade. Nós temos a Padre Godinho, a partir daqui da Igreja Evangélica, o asfalto ainda é do governo Ficina. E aí, o asfalto da Rua do Catu, perfeito. A cada 500 metros, um remendo, asfalto novo. Aí não se coloca uma como é que diz? Recapada de asfalto em Santa Terezinha e vai colocar na Rua do Catu, sem nenhum estudo de prioridade. De fato, é outra coisa, Radiovaldo, que inclusive no seu eu não vi, eu não tive a dedicação que Gomes teve de estar nos auxiliando aí, buscando nos projetos de governo aí qual a intenção dos candidatos. Mas não dá para entender como é que não tem um candidato do 7
a se preocupar ou a entender, no mínimo, que Alagoinhas precisa de uma fábrica de asfalto a quente. Isso tornar mais barato o asfalto gasto em Alagoinhas, porque nós iríamos vender esse asfalto para toda a região que não tem fábrica de asfalto. Todas essas prefeituras, você criava uma empresa para tocar essa fábrica de asfalto, e o nosso custo ia cair, porque a fábrica ia produzir para... É um drama você virar para essas prefeituras pequenas vizinhas e saber para ele conseguir um asfalto para tapar um buraco, tem que submeter a uma empresa... Aí vem a licitação, vem não sei o quê. Se você tem uma empresa pública de Alagoinhas, uma referência para você ter o asfalto para a região, Alagoinhas agora acaba de dar uma ré e foi recuperar. A fábrica de asfalto de Carneirinho deixou. Sabe o que é isso? É você misturar óleo, brita e terra. Se você pega esse remendo do asfalto a frio e coloca no CBQU, que muita gente fala e não sabe nem o que é, concreto betumado, concreto betonado e usinado a quente, que falam a letra e não sabem nem o que é. Se você faz um remendo de asfalto a frio no CBQ, o quê? É jogar dinheiro fora. Nós estamos assistindo isso, e a primeira chuva vai levar esse asfalto. Então, recuperar um asfalto, uma misturadora e dizer que é fábrica de asfalto, quando você não vê em nenhum projeto. Eu não sei como a Alagoinhas vai avançar, gente, com esse tipo de mentalidade. A Alagoinhas já passou de ter uma fábrica de asfalto a quente. Tem uma parada aqui em Alagoinhas, que o empresário tem outra em Araçás, na região de Araçás. Tem que ter um acerto, para que nós temos a nossa fábrica de asfalto e sair disso que Radiovaldo está dizendo, porque não tem planejamento. Você, quando coloca o asfalto, você impermeabilizou aquela rua. Automaticamente, a água que o solo arenoso de Alagoinhas ia absorver, ele está impermeabilizado e essa água vai alagar. E por isso 9 alagamentos em Alagoinhas, todos eles provocados pelos 3 mentalidades que passaram por aí, fazendo alagamentos que nunca houve em Alagoinhas pelo nosso solo de absorção de água fácil, etc. Mas como nós não estamos aqui para ensinar e para perguntar, eu acho que é Gomes, né? Eu vou pedir a Gomes para fazer o a intervalo, pergunta. Porque eu vou para o intervalo. Se tiver alguma pergunta, você faz agora antes do intervalo. A gente vai para o intervalo, na volta a gente já trata do outro tema, gestão pública. Ok, Caio, vamos retomar